Começou. Oi, eu sou a Ana Beatriz Souza Costa, esse é o meu vídeo para a disciplina de Educação à Distância da Universidade Federal do Ceará. Primeiro eu queria começar falando sobre os pontos negativos e positivos da disciplina, né? O que é que eu tenho para dizer. Os pontos negativos, eu acho realmente essa questão do ensino à distância ser muito... Eu sinto falta dessa coisa do presencial, do ter alguém para você conversar olho no olho, para explicar alguma coisa ou pedir alguma coisa. Os horários fixos de você saber que na quarta e na quinta eu vou ver o professor, eu vou poder conversar com ele, eu vou passar para ele qual é a minha dúvida, o que é que eu estou precisando. Apesar do correio existir, não é a mesma, para mim não é a mesma coisa. Eu fui educada no modo tradicional e eu sinto muita falta disso. Eu acho que os pontos positivos é realmente a facilidade que você tem de fazer as coisas ao seu tempo. Tem semanas que eu estou mais apertada, eu desacelero. Tem semanas que eu estou mais folgada, eu acelero nas produções. Só que pelo fato das produções dessa disciplina, no caso, serem todas pontuais, tipo, o texto tal vai ser discutido tal dia, às vezes caem dias que você tá assim, você fica, não, amanhã vai dar certo, e nunca dá. Então eu acho que também essa pontualidade, às vezes eu acho que se colocassem duas discussões de texto num prazo maior, ficaria muito melhor de se discutir e de que essa flexibilidade realmente ficasse valiosa tanto para o aluno quanto para os formadores, né, que ficam discutindo o texto com a gente, incitando a gente a falar mais coisas sobre ele. De ponto negativo, eu também não gostei muito da questão do Moodle. Eu acho que é uma ferramenta que vocês com certeza poderiam excluir e a gente não ia ter perda nenhuma. Apesar de eu saber que os bate-papos ficam melhores nela por causa acho que alguém comentou que era sobre muitas pessoas poderem acessar ao mesmo tempo. Eu acho que fica muito difícil é uma ferramenta muito... É ruim de tratar, as coisas lá são mais complicadas, eu não gostei. O bate-papo que teve no Moodle realmente é conturbado. Às vezes eu acho que nem bate-papo deveria ter. Acho que é uma coisa muito assim eu acho que era melhor marcar até uma aula presencial para discutir o texto, dar meu bate-papo dentro de sala de aula, do que pela internet, porque ficou uma coisa muito atropelada. Ou então diminuir o número de pessoas por bate-papo. Às vezes, como a gente foram duas turmas, tanto as pessoas se matricularam na segunda quanto as pessoas se matricularam na quinta, às vezes muita gente da segunda-feira podia fazer na quinta. Então a quinta à noite ficava lotado de gente e a segunda-feira à tarde às vezes estava mais folgado, ou podia ser que acontecesse ao contrário, dependendo da demanda. Então eu acho que essa questão do bate-papo não foi muito legal, não foi uma ferramenta que eu diga que foi boa, não me trouxe muita riqueza de aprendizado. Eu acho que o texto não foi abordado como num fórum de discussão, ele é muito mais rico quando é abordado no fórum de discussão, e acho também que ele até poderia ser abolido. Não gostei. Acho que o Moodle é uma ferramenta arcaica. Dos pontos positivos, eu gostei muito do Teleduc. É uma coisa maravilhosa, porque ele não te deixa esquecer de nada. Eu recebi às vezes 5 horas da manhã os informativos, né? Toda vida que alguém botava alguma coisa... O que foi? Toda vida que alguém botava alguma coisa, eu recebia 5 horas da manhã. Tem uma notícia nova, tem notícia nova no correio. Eu acho que é uma ferramenta assim completa. Se não fosse essa questão do bate-papo, pelo Teleduc ser mais problemático para vocês, eu acho que ele realmente é uma ferramenta completa para se ter essa educação à distância. Ponto positivo que eu também achei foram os textos tratados, que apesar de achar muitos pontos repetitivos nos mesmos textos, eles de certa forma abordam coisas super diferentes. A história da AD foi uma coisa super interessante, que eu fiquei assim surpresa, para falar a verdade, sobre como foi criado. A gente liga muito a questão das ferramentas tecnológicas, computador, internet, mas a gente vê que a AD tem uma base muito mais histórica do que isso, né?
embasada no rádio, né? Agora não pronto. No rádio, na televisão, né? Com os telecursos e tudo. Então foi uma coisa assim que foi realmente engrandecedora. E também fala muito sobre, um texto que falava muito sobre, eu não me recordo da autora, mas um texto que falava muito sobre metodologia de ensino, né? Os tipos de avaliação que a gente tem. Então, acho que, de certa forma, apesar de muitos pontos serem realmente repetitivos, porque os textos ainda abordam muito com a mesma visão, eu acho que essa questão realmente dos textos foi muito boa. Eles trouxeram coisas diferentes a respeito da EAD que uma pessoa que não passa por essa disciplina raramente vai conhecer, e que se for para o mercado de trabalho e precisar trabalhar com isso, era bom que soubesse, mas que vai ficar faltando, porque realmente foram coisas que engrandecem nessa questão do EAD, trazem pra gente muita coisa. Sobre a minha visão como aluna da disciplina de EAD, eu gostei bastante. Foi muito difícil para mim fazer essa disciplina pelo fato de adequar essa questão de tempo, como eu já falei, essa questão de uma semana tá boa, outra semana não tá, e encaixando as coisas. Para mim, eu acho que eu organizo mais meu tempo com as aulas presenciais melhor do que eu organizo o meu tempo com as aulas de EAD, porque é muito difícil. Você acha que tem aquele tempo que você na verdade não tem. Você bota pra frente uma atividade, mas às vezes o outro dia que você colocou pra frente é pior, tá? Pior de coisa do que o dia que você poderia ter feito. Então, pra mim, poder conciliar foi horrível. E eu também tô passando por tomando uma medicação que inflama muito o meu olho. E aí eu tenho que passar período, eu já passei por isso 2 vezes na disciplina, de passar período sem poder ficar olhando pro computador, forçando a minha vista, e aí ter a atividade para fazer e eu ficar agoniada. Outra vez foi esse último bate-papo que a gente teve agora, que eu não participei, eu tô até com o atestado para mandar, e eu não consegui realizar a disciplina. Então, conciliar essas coisas ficou difícil. Eu sinto que eu perdi porque eu não fiz parte do bate-papo, mas também eu não podia ter evitado, e talvez se fosse uma aula presencial eu pudesse ir de outra forma, eu pudesse ver uma anotação, porque o bate-papo, se você não tá ali, você perdeu. Então eu acho que é uma coisa assim, eu senti falta de mim nisso, de participar mais quando eu ficava assim, de poder participar mais de outras formas na disciplina. Não tem um rascunho no caderno, é muito complicado. Você não pode chegar para mim e dizer, ei, como é que foi? Porque é uma coisa muito dinâmica. Então, perdeu. E aí isso me deixou meio triste, assim, na minha participação na disciplina. Essa coisa do aluno ter autonomia do seu tempo é uma coisa boa para quem não tem tempo, para quem a gente sabe que tem gente que trabalha, usa a EAD como forma de aumentar o conhecimento em horários flexíveis, mas também é uma coisa muito perigosa, porque às vezes você não sabe como é que vai estar o dia de amanhã. Então, minha autonomia na disciplina era baseada mais na autonomia dos fatores externos. Se os fatores externos fossem bons, eu estava bem para fazer aquele comentário no fórum. Se não, eu voltava no outro dia e dava mais uma olhada. Eu achei o trabalho da visita muito bom. É uma coisa que realmente não deve deixar de ter, porque é uma coisa que a gente faz que a gente vê a realidade das coisas, ajuda a gente a entender como é a aplicação do EAD em outros lugares. Porque a gente sabe que na UFC a gente tem uma boa base, apesar de ser complicada essa questão da gente que nunca trabalhou e nem nunca estudou numa disciplina de EAD, trabalhar e cursar essa disciplina, a gente vê que tem muita gente que não tem estrutura que nem a nossa, e a gente fica se perguntando como é que essas pessoas conseguem, porque às vezes quem tem muita estrutura não consegue se dar, né, tão bem, se dedicar e tudo. Imagine quem não tem, como é que faz para aprender, como é que faz para o conhecimento chegar na pessoa, e se aquele conhecimento realmente está chegando, se a pessoa tem uma boa orientação, se os formadores estão realmente lá chegando juntos, se tiver alguma dúvida. Apesar dessa distância,
A EAD ela tem que ser uma coisa muito tem que ser uma coisa muito assistida, porque de qualquer forma é educação. Então a gente tem que ter um acompanhamento dos professores, dos tutores, né? E não deixar tão solto assim, porque senão é aprender por aprender, né? A pessoa tem que ir lá e só aprender o que assimila por si só, e não é isso. A gente tem que ter um embasamento profissional nisso, senão a gente não consegue acompanhar. Minha autoavaliação como aluna, né? Já falei do aluno, da autonomia do aluno, do que eu gostei, do que eu não gostei. A minha autoavaliação é que foi muito proveitoso. Apesar de na prova eu não consegui, porque foi uma coisa muito focada nas questões de cada texto, você não consegue passar nas questões. Lá vai eu falando de outro ponto que eu não gostei, que eu tinha esquecido. Falar sobre a prova. A prova é boa, é bom se ter prova, mas eu não consegui mostrar o que eu realmente estava aprendendo. É uma coisa tão focada nos textos, do que a autora diz tal sobre aquilo outro, que você acaba não podendo mostrar para o professor o que é que você aprendeu lendo aquele texto. Você tem que decorar o texto, mas você não tem como mostrar o que você aprendeu lendo aquele texto. Não é uma coisa livre, uma coisa que o professor possa avaliar qual o seu ponto de desenvolvimento lendo aquele texto. O professor consegue avaliar o que eu decorei do texto, consegue avaliar quais as metodologias que certo autor fala sobre ensino e aprendizagem, sabe avaliar tudo, quais foram os pontos de desenvolvimento de AD no Brasil, mas ela não sabe o que foi que eu aprendi com isso. Você fala muito sobre a teoria, mas você não pode desenvolver muito a sua prática. O que é que você estava aprendendo? O que é que aquilo relacionado a outra coisa, a alguma coisa da disciplina? Você acha que o professor faz isso baseado em texto tal? Você acha que o professor cumpre aqueles parâmetros? Então eu acho que a prova realmente ela é necessária. Eu não sou contra a prova, todo mundo ficava falando que a prova é isso, provavelmente não deveria ter prova. Eu acho super necessário, mas eu acho necessário prova quando é para avaliar o desenvolvimento do aluno na disciplina e não o decoreba do texto, porque senão a gente volta para aquela pedagogia que é focada no tradicionalismo. Então, minha autoavaliação é que eu gostei muito da disciplina, gostei muito dos textos, a linguagem na maioria dos textos é super clara, mas eu não gostei desse meu desempenho na prova. Não gostei não pelo fato de eu podia até ser melhor, mas se eu decorasse, eu não consigo fazer isso. Eu sou muito de ler e desenvolver as coisas, criar, né? Incorporar o texto de uma forma diferente. E como ele era muito focado nas entrelinhas reais do texto, era muito de decorar, eu acho que eu não estava preparada para essa prova, porque eu achava que fosse diferente. Fiz a segunda chamada, até achei que fosse, né, de outro jeito, mas não, na verdade a segunda chamada foram as mesmas perguntas sorteadas. Então realmente meu desempenho não foi bom nem uma nem outra, porque eu tive essa coisa de não conseguir chegar no que a prova queria, porque era muito de decorar, de internalizar aquilo, e eu não consigo. Nem se eu ler, eu podia até reproduzir o que o autor estava dizendo, mas não ia estar sendo fiel ao que eu realmente acreditava daquilo. Eu não ia estar conseguindo passar o que eu estava aprendendo com aquilo. Então foi complicado para mim fazer esse tipo de prova. Fazia tempo até que eu não tinha uma prova com essa metodologia. Eu achei um pouco ruim. Vai para a caixinha dos aspectos ruins da disciplina. Mas voltando à minha autoavaliação, eu acho que a disciplina de AD foi ótima. Eu realmente é uma coisa que eu me interessei muito para ser uma coisa de que se você quiser fazer um curso ou atuar na área futuramente, com certeza eu gostaria de ter essa experiência. Os textos são bons, os textos usados na disciplina são bons, não são